Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos retornando para a nossa quarta aula da nossa matéria Geografia Bíblica. Hoje nós estudaremos o capítulo 4, na página 13 do livro de vocês. Quero hoje falar sobre a geografia política da Palestina. Iniciamos essa matéria já há um tempo atrás e eu quero só recapitular com vocês algumas partes que nós já vimos dessa matéria para que possamos dar início a esta aula. A aula que vai falar sobre os habitantes ou origem do povo hebreu, um povo que surge nesta região chamada Palestina ou região do Oriente Médio, lá em Ur dos Caldeus, tá? Falaremos daqui a pouquinho mais sobre isso, mas antes quero poder aqui recapitular com vocês um pouquinho das aulas anteriores, porque hoje estamos trabalhando somente a terra de Canaã, hoje a atual Palestina, mas quero voltar um pouquinho nas aulas anteriores que já tivemos. Bom, aqui nós estudamos, vocês lembram do capítulo 2 do livro de vocês? Falamos sobre o mapa mundo. Nós localizamos a região do Oriente Médio dentro do mapa mundo, tá? Vou mostrar para vocês aqui esse retângulo, lembram? Que fica entre a Europa, a África e a Ásia. Aqui no meio de tudo isso é o Oriente Médio. Nós fizemos a atividade, vocês pintaram e depois nós fomos para dentro do Oriente Médio. Nós localizamos a hidrografia da região, que é o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, que está aqui em cima, o Mar Cáspio, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, tá? E dentro de tudo isso, nós também localizamos aqui as regiões, sendo que a Síria fica na região norte, na região sul a Babilônia, na região leste nós temos aqui a Pérsia, na região oeste nós temos o Egito. E bem aqui na margem do Mar Mediterrâneo nós temos a Canaã, atual Palestina, certo? Hoje atualmente, onde era a Síria, hoje é a Síria, né? O país da Síria, com a sua capital em Nínive, tá? Nós temos também aqui a nossa direita, onde era a Pérsia, hoje é o Irã. E mais aqui ao sul, aonde era a Babilônia, hoje é o atual Iraque. O Egito, que está bem aqui embaixo, abaixo aqui do Mar Mediterrâneo, continua sendo o Egito, tá? E as margens do Mar Mediterrâneo, como já falei, esse pontinho azul é o Mar da Galileia e o Mar Morto. Aqui na mar do Mar Mediterrâneo nós temos a antiga Canaã, hoje chamada de Palestina, tá certo? É muito importante, aqui nesse centro, pessoal, onde vocês veem aqui, tá? Marcando a região norte, sul, leste, oeste, essa região é conhecida hoje como a Arábia Saudita, tá? Antigamente era o deserto da Arábia, hoje é a Arábia Saudita, que é formada por os países árabes. Lá no tempo passado também era conhecido como deserto do Sinai, tá certo? É nessa região aqui que Ismael, quando ele sai da casa que Abraão pede para ele ir embora, junto com Agar, sua mãe, o menino, depois que cresce, ele vem para essa região, fundando então aqui os árabes, certo? Um povo que habitava no deserto. Então, nós vamos ver os árabes hoje vindo da raiz de Ismael, filho de Abraão. Beleza? Nessa outra imagem aqui, é uma imagem de dentro da região da Canaã. Aqui eu disse que Canaã fica nessa região à margem do Mediterrâneo, certo? Hoje atual Palestina. Esta outra imagem é uma imagem que nos faz trabalhar dentro da região de Canaã ou atual Palestina.
tá certo? Nós temos aqui o mar Mediterrâneo, né, certo? Continua no mesmo lugar. Porém, dentro da região da Palestina, ela tem a sua hidrografia. Nós vimos isso no capítulo 3 do nosso livro. Esse que está em vermelho aqui são as montanhas de Golã, tá? Que ficam logo aqui em cima. Tá? Aqui na região chamada também de Monte Hermon. Aqui, logo embaixo, nós temos o Mar da Galileia. Eu pedi para vocês pintarem e escrever Mar da Galileia. Mas aqui embaixo nós temos o Mar Morto, certo? O Mar Morto. Pedi para vocês também escreverem Mar Morto e pintarem de azul. E entre o Mar da Galileia e o Mar Morto nós temos o Rio Jordão. Essa região aqui que nós estamos estudando, tá certo? Na aula de hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 4. Vamos falar sobre os povos que habitavam essa região, que é a região da Palestina hoje, na época era a região de Canaã. Então vou me referir a essa região que nós vimos aí atrás, tá? Como Canaã. E logo mais na frente nós vamos conhecê-la como Palestina. Vamos falar sobre a origem dos hebreus. A Bíblia diz que Deus então tomou um caldeu, tá? Chamado Abraão. Esse caldeu ele morava no sul da Babilônia. Ele era de origem semita. Ele vinha daquela linhagem dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Ele vem da raiz de Sem. Por isso ele era semita, porque vem de Sem. Tá? Deus escolhe esse homem chamado Abraão com o objetivo que a partir deste homem, lá no Oriente Médio, especificamente ali em Ur dos Caldeus, ele tira esse homem para que dele pudesse então surgir e formar um povo chamado o povo hebreu e mais à frente como o povo judeu, hoje conhecido como Israel. Tá? Então a ideia de Deus quando ele escolhe esse homem chamado Abraão, a ideia dele era poder formar, constituir um povo, como já disse, a partir deste homem de Abraão. Deus queria colocar o seu caráter nesse homem. Deus queria colocar a sua natureza e o seu propósito na vida desse homem chamado Abraão. Tá certo? Nós encontramos esse chamado lá no capítulo 12, no versículo 1 do livro de Gênesis. No capítulo 11 nós veremos Terá saindo lá de Ur dos Caldeus e no 12 nós encontramos aqui relatado que Deus chama Abraão para então agora formar uma aliança com ele. Tá certo? A data do nascimento de Abraão não é muito precisa, porém nós chegamos a uma proximidade da data de Abraão, que foi em torno de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Então, de acordo com essa data, nós temos aqui então Abraão com a idade de 75 anos. Ele deixa a sua cidade, lá em Ur dos Caldeus, lá na Babilônia, e vai para uma outra cidade. Observem que lá, Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, como já falei, as águas do Tigre depositavam o seu lodo na região sul, justamente onde estava Ur dos Caldeus. Ali nessa terra, o pai de Abraão, então, fabricava imagens, era negociante, o pai dele chamado Terá, e Abraão vivia nesse contexto politeísta, ou seja, esta região era idólatra, uma região que adorava vários deuses, certo? E é nesse cenário idólatra que Deus olha o coração deste homem e acha Abraão e o tira desse lugar para estabelecer uma aliança com Abraão e que dele sairia uma grande nação. Pois bem, então Abraão sai dessa região chamada Ur dos Caldeus, ele sai dali com seu pai Terá e também com o seu sobrinho Ló em direção à terra de Canaã, tá certo? Porém, ele se detém lá em Harã, na região norte do Oriente Médio. Nós vamos ver que essa região, como já falamos, é conhecida como Mesopotâmia, uma região, como falamos, cortada por dois grandes rios, o rio Tigre e o Eufrates, e lá na região norte, ao lado da Síria, certo? Está localizada a cidade chamada Harã. Foi ali que Abraão, então, com seu pai Terá, eles param
e ele começa então a viver nessa cidade, porque o seu pai estabelece moradia lá em Harã e começa a negociar novamente. Depois de um passar tempo lá em Harã, morre Terá. Então agora que começa a história de Abraão do capítulo 12, porque depois da morte do seu pai, Deus quer estabelecer com ele então uma aliança, e ele chama Abraão. Então agora Abraão, ele pega a sua mulher Sara e seu sobrinho Ló e parte em direção a Canaã, a atual Palestina. E a partir desse momento nós vamos ver as coisas acontecerem nesse cenário, nesse local, nessa terra chamada Canaã. Então nós vamos ver que essa promessa de Deus, que Deus faz a Abraão, ela se desenrola nesse cenário todo aqui. Quem parte para lá? Abraão, Isaque e Jacó. Todos eles peregrinam na terra de Canaã, porém nenhum deles conseguiram possuir essa terra. Vamos ver a posse dessa terra somente lá, quando Josué, ele entra, destrói Jericó, entra e toma posse da terra e distribui as 12 tribos de Israel. Bom, Abraão então neste lugar, ele estabelece a sua moradia ali na terra de Canaã. Porém, como disse, ele não toma posse da terra, ele estabelece uma moradia. É bom lembrar que o sistema patriarcal ou o sistema tribal, que era o sistema que os nossos pais viviam naquela época, eram tribos, eram clãs, e eles não tinham uma moradia fixa, eram nômades, eles viviam de um lado para o outro. Se em determinada cidade ou região, lá eles estabeleciam a sua moradia. Quando acabava o alimento, eles então migravam para outra localidade e assim eles viviam como nômades, porém num sistema tribal, onde a tribo é fechada, o povo é esse, e esse foi o sistema que Deus estabeleceu com a sua aliança com Abraão, porque a ideia era fazer que dessa tribo pudesse sair uma grande nação. Então Abraão fica peregrinando na terra da promessa, só que, como disse, ele não toma posse dela e morre aos 175 anos de idade. Seu filho Isaque e seu neto Jacó, então agora, e também seus bisnetos e suas famílias, começam a habitar na mesma terra. Porém, é bom lembrar, eles também não possuíram essa terra. Observe que Abraão, Isaque e Jacó, eles peregrinaram pela terra da promessa, mas não tomaram posse da terra prometida. Nós vamos ver que lá na frente, após 215 anos, nós encontraremos então agora Jacó descendo para o Egito, onde nesse momento estava José como o primeiro-ministro de Faraó, como governador do Egito. Tá certo? Eles migram, eles vão em viagem para o Egito. O Egito, vocês percebem no mapa que fica mais na região sul-oeste, embaixo do mar Mediterrâneo. Eles vão para essa região em busca de alimento, porque a fome havia tomado conta dessa região. Bom, pessoal, aqui nós temos um mapa que eu quero detalhar ele com vocês. Me acompanhem, por favor, no livro de vocês. Nós estamos na página de número 14, falando sobre o capítulo 4.